E agora, na segunda etapa, na segunda parte do nosso curso, nós vamos aprofundar a teoria junguiana, a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, uma psicologia para o século XXI. Eu sempre presto uma homenagem ao Jung, não é? Então isso aí é só uma homenagem a Jung e também uma homenagem a Anísio da Silveira, meus mestres. E agora nós vamos começar a pensar no conceito basilar, na pedra angular da teoria junguiana, que é o conceito de arquétipo. Arquétipo. Essa palavra arquétipo vem de duas palavras gregas. A palavra arquê, que significa primórdios ou princípios, como aparece em João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo. Ou, como aparece na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 1, o que era desde o princípio, ali a palavra princípio é arquê. Então, arquê é primórdios, origem, e tipos. Tipos é de fácil compreensão. Você, quando comprava, ou se já viu, ou se conheceu um sapato de sola, no sapato de sola tem um número, esse número ele é imprimido por um formão que tem um tipo na ponta, que é chamado de tipos. Tipos é uma forma pré-estabelecida. Pois bem, um arquétipo é uma forma primordial. Esta ideia de arquétipo, quem criou esta palavra foi Platão, com toda certeza, para se referir ao mundo das ideias. Na concepção de Platão, havia um mundo onde tudo o que havia neste mundo existia de forma original, perfeita e absoluta. De formas que este mundo que nós habitamos é o mundo das cópias. Eu não tenho como continuar sem falar da parábola do mito do homem das cavernas. Ontem mesmo eu contei essa parábola para uma paciente minha. Veja bem, eu vou resumir a parábola. Platão diz na República, em homenagem ao Sócrates, esse mito em homenagem ao Sócrates, ele diz que num determinado momento da humanidade, ou num determinado lugar, todas as pessoas viviam numa caverna. Era uma grande, pensa numa caverna gigante que cabe a humanidade inteira, onde não havia muita luz. E para superar a luz, a falta de luz, eles fazem fogueiras. E eles só conseguem enxergar precariamente a partir da luz da lenha queimada, do fogo, e o que eles conseguiam ver eram as cópias projetadas nas paredes da caverna. E todos achavam que o mundo era assim, em preto e branco. Mas um jovem começa a discordar disso e começa a pensar que pode procurar e encontrar um mundo onde as coisas não eram cópias tão precárias, mas um mundo original. E esse jovem é aconselhado a não procurar, porque todo aquele que procura este suposto mundo original enlouquece e é condenado à morte, mas o jovem não desiste. Na sua rebeldia natural de jovem, ele continua procurando, e um belo dia ele dá de cara com uma janela da caverna, assim, uma saída da caverna para um oásis, tipo um grande cânion, sabe? Ou a Chapada dos Guimarães, ou a Chapada dos Veadeiros, aquela coisa linda, maravilhosa, verde, tipo sons e cores da floresta amazônica, e ele pensa, e se eu voltar e disser que encontrei tudo isso? Não vou dar o desfecho da parábola para você, porque ela vai estar no curso. Se nós quisermos compreender o mito do homem das cavernas na sociedade contemporânea, é só pensar nas redes sociais, e especialmente no Instagram. A verdade é que Platão deixa claro que os homens preferem a ilusão à realidade, o sonho à realidade, a fantasia à realidade, na metáfora de que os homens preferem, homens e mulheres preferem as cópias aos originais.
O Instagram é a caverna do século XXI. Ali, as pessoas se deleitam com as cópias e jamais percebem que os originais são muitas vezes mais belos, mais simples e mais profundos que as cópias. Mas esse conceito de arquétipo de Jung também é tirado de Santo Agostinho, tirado de Nietzsche e de Freud. Em Santo Agostinho, esse arquétipo se refere ao ciclo do tempo. Em Nietzsche, esse arquétipo se refere ao mito do eterno retorno, e em Freud é o complexo de Édipo. Conceito de arquétipo em Platão, o mito do homem das cavernas, o mundo das ideias, que espero que você reflita sobre ele e pense que ali naquela parede você tem os instagramáveis. E ali, olhando e se comparando com os instagramáveis, tem você e eu. O arquétipo em Santo Agostinho é diferente, mas é muito próximo do arquétipo de Nietzsche. Os dois, eu posso afirmar que Santo Agostinho e Nietzsche foram profundamente influenciados pelo livro de Eclesiastes atribuído a Salomão, especialmente o capítulo 1 e o capítulo 12, quando Salomão fala das repetições da natureza, das repetições da vida, das repetições dos sentimentos, das emoções, né? Que tudo passa, tudo é vaidade e tudo se repete. Para Agostinho, a história se repetia a cada 20 mil anos. Para Karl Marx, a história só se repete como farsa. Isso está escrito no texto de Marx, o 18 do Brumário. Agora, para Nietzsche é diferente. O arquétipo em Nietzsche. É bom lembrar que Nietzsche é filho de um pastor e de uma missionária calvinista presbiterianos, que ele com certeza teve acesso desde criança ao livro de Eclesiastes. E baseado no pensamento de Agostinho, embora Nietzsche não diga, porque ele era avesso à religião, crítico, mordaz e terrível do cristianismo, com certa razão do cristianismo da época, Nietzsche cria o mito do eterno retorno quando ele diz que todas as experiências humanas se repetem e se repetem ad eterno. Eu tenho alguns textos sobre o mito do eterno retorno de Nietzsche nos artigos que eu publiquei na revista da USP e num livro que eu publiquei na EDUSP sobre o messianismo e a fonte do messianismo brasileiro, que o brasileiro ele acredita sempre no retorno de um Salvador, no retorno do bem, no retorno do paraíso, né? Isso também está muito claro na Visão do Paraíso, uma obra de Sérgio Buarque de Holanda. Então, no mito do eterno retorno de Nietzsche, tem essa perspectiva de que tudo que é humano se repete ad eterno. Cada homem voltará a ser o mesmo em novas existências. Para os fracos que se conformam na humanidade, no temor ao pecado e na infelicidade, esta revelação é esmagadora. É isso, não é? O mito do eterno retorno é a eterna repetição da experiência humana. Para Freud, curiosamente, Freud era uma figura extraordinária, porque Freud é quem vai criar o conceito de arquétipo, baseado no mito do Édipo. Aquela história maravilhosa daquela criança que nasce destinada à tragédia, a matar o seu pai, casar-se com a sua mãe, e por isso mesmo ela é banida e ela tem que ser morta. Essa história do infanticídio, ela permeia os textos do mundo antigo, permeia a Bíblia também, lá com o Egito, permeia a Bíblia no Novo Testamento, mas permeia também a tragédia grega, e alguém joga a criança num touro, vamos dizer assim, descarta a criança, não é?
mas não a mata, e alguém cria, e essa criança se torna forte, poderosa, e ela inadvertidamente volta para sua cidade, e ao chegar na entrada da cidade ela encontra um guerreiro, um rei, que ela luta contra o guerreiro e vence, e como prêmio ele casa com a viúva do rei morto. No decorrer da história, né, Édipo descobre que tinha voltado para sua terra natal, matado o seu pai e casado com a sua própria mãe, que é uma forma de falar do incesto, uma forma simbólica, mitológica, grega de falar do incesto. Mas olha o que acontece. Édipo fura os seus próprios olhos como punição, e Freud vai dizer que para aqueles que não conseguem resolver no sentido psicanalítico, integrar o desejo incestuoso, a punição é a neurose representada pelos olhos furados de Édipo. Não é bonito? Mas o Freud abandona esse conceito de arquétipo exatamente porque é o conceito central da teoria junguiana e, como reporta a epistemologia idealista de Platão e Santo Agostinho, não interessa para Freud.